Olá, turminha! Então, vamos continuar aí as nossas aulas. Bom, então, nós vamos iniciar aí o livro de história, né? Essa parte do livro, nós vamos falar um pouquinho sobre preservar a memória histórica. Então, hoje nós vamos ver aí um pouquinho sobre o que é memória, que é a atividade 6, certo? Então, vamos lá? O que é memória? Vimos no capítulo anterior que os historiadores pesquisam e estudam a história, buscando informações no passado. Podemos então dizer que as memórias são matéria-prima para o trabalho do historiador. Lembra que nós comentamos, né, no outro livro, que os historiadores eles viam a história do passado, né? Só que através de várias coisas, vários objetos, eles conseguiam ver quando aquele objeto foi produzido, o ano. Lembra que a gente foi conversando? Que ele precisava dessas matérias-primas para poder mostrar um pouquinho do que foi, do que aconteceu no passado. A mesma coisa com algumas construções, algumas fotografias, não é mesmo? Então, aí na página 209, nós temos duas fotos que são exemplos de memória. Então, aí nós temos cartas, nós temos alguns objetos, tá vendo? Tudo isso são memórias. Por quê? Todas elas trazem alguma história, trazem alguma lembrança. Tenho certeza que em casa vocês têm algum objeto, alguma fotografia, alguma coisa que tem memórias para vocês, que tem muitas lembranças, certo? Então, aí nós vamos para a página 210. A imagem aí embaixo está diferente, mas é a mesma escrita que tem aí no livro de vocês, certo? Chamamos de memória a nossa capacidade de registrar e armazenar as informações que recebemos. Ela pode ser exercitada com as lembranças de nossa vida ou com fatos ocorridos à nossa volta. Então, é aquilo que a gente lembra, né? Tudo aquilo que a gente viveu, coisas que a gente guardou, tudo isso faz parte da nossa memória. No livro de Monteiro Lobato, Memórias da Emília, a famosa boneca de pano do Sítio do Pica-Pau Amarelo explicou a maneira dela o que eram memórias. Então, eu não tenho certeza se vocês vão se lembrar, mas lá na nossa sala, a tia Najara tinha alguns livros do Monteiro Lobato. E lá a gente tinha um pouquinho aí sobre essas memórias da Emília. Quando a gente tiver uma outra oportunidade, a tia Najara pode ler para vocês um pouquinho. Então, memórias são a história da vida da gente, com tudo o que acontece desde o dia do nascimento até o dia da morte. E é isso que a Emília faz nas memórias da Emília. Ela conta exatamente a história dela, desde quando ela foi feita pela tia Anastácia até os dias atuais, as histórias que ela vivencia lá no sítio do Pica-Pau, junto com a Narizinho, o Pedrinho. Então, ela conta a história de vida dela, as memórias que ela tem. Nesse livro, essa personagem escrevia suas memórias individuais, isto é, registrava as lembranças de tudo o que ocorria em sua vida. No entanto, esse não é o único tipo de memória. Existem também as memórias de família, de uma cidade, de uma grande batalha, enfim, de tudo aquilo que já ocorreu e que ficou no passado. Então, tudo isso nós falamos um pouquinho também no capítulo anterior do primeiro livro, né? Tudo tem uma história, lembra que nós falamos? Então, por exemplo, a nossa cidade mesmo, ela tem uma história. Então, muitas pessoas têm memória disso, têm uma memória, porque elas se lembram de como era a cidade antigamente. Os nossos pais, os nossos avós podem falar um pouquinho melhor sobre a questão da história da cidade. Batalhas. Nós já vimos que existem vários filmes sobre algumas guerras, algumas batalhas que já existiram, entendeu? Então, tudo aquilo que já aconteceu, que foi no passado, mas que nós temos lembranças, nós temos memórias de tudo isso, certo? Vamos para a página 211. A memória pode ser individual ou coletiva. A memória individual diz respeito aos acontecimentos da vida de alguém. Já a memória coletiva diz respeito aos acontecimentos de uma sociedade. Por exemplo, uma cidade, um estado ou um país
Quando uma pessoa decide registrar os acontecimentos de sua vida, por exemplo, nascimento, aniversário, casamento e etc., ela está produzindo uma memória individual. Já quem faz os registros sobre os eventos que envolvem uma cidade, um estado ou um país está produzindo uma memória coletiva. Então aí está falando que memória individual é quando você registra acontecimentos da sua vida, sobre um nascimento, um aniversário, um casamento que você possa ter ido. Então isso é uma memória individual, é a sua memória. E a memória coletiva é quando envolve essa questão aí, por exemplo, uma cidade, um estado, um país, certo? Aí é uma memória coletiva, porque são para várias pessoas. O relato do nascimento de um bebê é um exemplo de memória individual, pois faz parte da história de vida de uma pessoa. Eu tenho certeza que vocês um dia já perguntaram como que foi o nascimento de vocês, aí os pais contaram, né? Contaram o dia, a felicidade que foi para a chegada de vocês. Então, isso tudo é uma memória individual, é a memória dos pais de vocês quando vocês nasceram, certo? Foi um acontecimento muito marcante para a vida deles, assim como vocês terão vários acontecimentos na vida de vocês. Aí embaixo nós temos o relato da chegada dos portugueses ao Brasil. Faz parte da memória coletiva dos cidadãos do nosso país. Por quê? Porque envolve todos, todas as pessoas. Por isso que é uma memória coletiva. Certo, turminha? Ai, a Tia Najara pulou aqui. Mas é a mesma imagem que tem aí no livro. E aí nós temos a página 212. Agora são exercícios de aplicação que vocês farão em casa. Vimos que existem memórias coletivas e memórias individuais. Identifique nas imagens a seguir o tipo de memória representada, preenchendo os espaços em branco com a resposta correta. Então, vocês vão colocar aí quais são as memórias coletivas e as memórias individuais. Pode ser que alguma delas seja tanto memória individual como memória coletiva também, tá bom? Então, vocês vão observar todas as imagens e colocar aí embaixo o que cada uma é. Já na página 213, que é um exercício proposto aí para vocês, de versão à vista, número 2. Com a ajuda de um adulto, escolha uma fotografia de uma data importante de sua vida ou de sua família e colhe-a no espaço indicado. Em seguida, descreva nas linhas as lembranças desse dia. Sob as orientações do professor, faça em sala de aula relato oral para os colegas. Então, o que vocês farão aí? Vocês, junto com os pais de vocês vão escolher uma fotografia muito importante para vocês, sobre um momento que vocês gostam muito, sobre alguma experiência que vocês tiveram junto com os pais, e vocês vão colocar essa foto aí. E embaixo, vocês vão escrever as lembranças desse dia. Por exemplo, se vocês colarem uma fotografia de um aniversário, vocês vão colocar as lembranças que vocês tiveram desse dia. Como foi esse dia, se foi especial para vocês, se tinham pessoas, se tinham muitas pessoas, se tinham poucas pessoas, se foi uma coisa que só vocês viveram e mais ninguém, certo? Então, vocês vão colocar aí nas linhas. Infelizmente, vocês não vão conseguir fazer um relato oral, mas, por favor, podem tirar uma fotografia aí para a Tia Najara dessa página e me mandar, que eu quero ver o que vocês escreveram, quais foram os relatos que vocês tiveram, certo? Quero muito ver qual foi esse dia especial para todos vocês, certo? Só de falar de memórias, a Tia Najara já fica com o coração apertado, porque eu já tô com muita saudade de vocês e eu torço para que tudo passe logo pra gente estar junto de novo aí na sala, né? Com as nossas brincadeiras, com os nossos aprendizados, tá bom? Então, até amanhã. Espero que vocês tenham bons estudos. Se tiverem qualquer dúvida, manda um e-mail aí pra Tia Najara, que logo eu respondo vocês. Combinado? Beijos. Tchau, tchau.